Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever e depois de assistir o vídeo, deixar o seu gostei, né? E partilhe à vontade com o seu grupo de estudo, seu grupo catequético, com seus catequizandos, com seu grupo de estudo bíblico. Enfim, partilhe esta ferramenta de estudo e de crescimento espiritual dentro da meditação da Palavra de Deus. O nosso canal, ele tem como principal tema o estudo bíblico das fontes, ou seja, por que o texto foi escrito, como foi escrito, qual foi a motivação original do texto. E depois, fazendo uma anamnese, fazendo uma repercussão em nossa vida no dia de hoje. Bom, quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os nossos colaboradores, os colaboradores do canal, você que de maneira formal, de maneira anônima, faz isso para conosco. Todos aqueles que desejarem fazer essa contribuição, aqui embaixo na descrição do vídeo vocês vão encontrar um QR Code, né, para isso. Bom, vamos ao que interessa. Esta é a sexta lição. Nós estamos finalizando hoje o estudo das cartas católicas, né? Nós vamos trabalhar hoje segunda e terceira carta de João, né? A segunda parte do nosso estudo sobre os escritos epistolares joaninos. Bom, na nossa última aula, como é óbvio, nós fizemos uma grande introdução e um estudo da carta de São João. Hoje nós vamos continuar com o estudo da segunda e com a terceira carta de São João. Bom, a linguagem e o tema teológico é muito próximo à primeira carta de São João. Alguns estudiosos apontam até que a segunda carta, na verdade, é a primeira, quando o autor ele escreve às comunidades fazendo uma memória, não surtindo o efeito pleno. Aí então ele escreveu a segunda carta. E a terceira carta seria um opúsculo final, uma carta final para que todos aqueles os temas fossem rememorados e apresentados. Bom, a segunda carta, ela é um texto que é acolhido, é entendido como um texto joanino, porém, isso por causa do vocabulário, do estilo, da doutrina, né? São essas duas pequenas cartas, elas têm isso muito em comum. Porém, quanto à aceitação, né? Essas cartas, elas não tiveram, nem a segunda, nem a terceira carta, elas tiveram uma aceitação tão simples como inspirados, como escritos canônicos. Santo Eusébio de Cesareia é um dos que primeiro reconhece a autoridade dos escritos joaninos, mas ele ainda colocou dentro dos textos chamados textos disputados, textos discutíveis, né? São Jerônimo também cita as cartas, mas atesta que em seu tempo nem todas as igrejas reconhecem elas como canônicas. No entanto, muitos padres da igreja as aceitaram e as usaram desde o início. Vamos dar um exemplo aqui, Santo Agostinho, né? Pois esses escritos, eles já apareciam no antigo cânone muratoriano, né? Mais ou menos as 393, 397, e foram aceitos pelos concílios africanos, né? Esses concílios africanos foram concílios que aconteceram na África atestaram, resolveram algumas questões dogmáticas. Bom, as razões para essas hesitações, para essas dúvidas, se devem sobretudo ao caráter ocasional dos escritos, né? E uma falta de relevância doutrinária. Porque o que São João queria escrever objetivamente foi escrito na primeira carta. Eles foram textos, foram bilhetes, pequenas cartas que foram escritos como memória, como lembretes do conteúdo da primeira carta. Bom, porém, a gente entende uma coisa muito interessante. Se elas não tivessem a origem
em quem elas tinham, ou seja, se não fossem cartas que tinham a assinatura de São João, talvez nós não tivéssemos elas hoje, talvez elas não tivessem chegado até nós. Então, uma das provas de que elas têm autenticidade e têm autoridade joanina é o fato de elas terem sido preservadas durante tanto tempo. Isso é muito, muito claro, né? Outra coisa, o autor não diz que é João. Ele se apresenta como o ancião, né? Usando um termo habitual da comunidade antiga. O ancião poderia ser o presbítero também, é o chefe de família, é o chefe daquela igreja. E esse título não é incompatível com o do apóstolo, né? O remetente, na verdade, apresenta-se como o pai, o chefe de família, o ancião. Então, não como um chefe por excelência. Porém, devemos entender que no ambiente onde ele vivia, esse é de fato o termo que o designava. E todos tinham, todos o conheciam e todos os estimavam e todos se referiam a ele com esse nome. Então, na antiga tradição, diz que São João e os argumentos da crítica interna levaram ele a atribuir duas outras cartas, que seria a segunda e a terceira, dentro de uma mesma temática. Essa temática, primeira, segunda e terceira, elas também não são diferentes da temática do quarto evangelho, do Evangelho de São João. Então, temos conteúdo suficiente para dizer com uma certeza bem ampla de que ele é, de fato, o autor dessas cartas. Como disse, um dos motivos principais dessas cartas terem chegado até nós, esses pequenos bilhetes, um capítulo só, ambas, né? É que eles protegeram os escritos do apóstolo. Ou seja, por ser de São João, elas foram guardadas, elas foram tidas como joias de um encontro muito bom, muito profundo com o autor. A segunda carta de São João é dirigida, digamos, ela é endereçada à senhora eleita e a seus filhos. O ancião, a senhora eleita. Essa designação provavelmente indica uma comunidade local, uma igreja local da Ásia Menor, com a qual esse autor tinha laços particulares ao ponto de dizer a senhora eleita e seus filhos. E ele se coloca aqui como pai, como chefe daquela comunidade. E essa metáfora, senhora eleita, que nós vamos ver em 2 João capítulo 1:5, ela é seguida de uma irmã escolhida. Então, é um direcionamento para duas comunidades em especial, a senhora eleita e a irmã escolhida. Quais seriam objetivamente essas igrejas? Nós não temos objetivamente como definir isso. Porém, nós sabemos que não são duas pessoas, mas sim são símbolos de igrejas locais. E após essa fórmula de abertura, o ancião que escreve a senhora eleita e também a sua irmã e aos filhos dessas senhoras, ele vai ter o conteúdo da carta. Se nós pudéssemos dizer uma pequena estrutura dessa carta, podemos dizer que João capítulo 1, de 1 a 3, é esta saudação, esse endereço, para quem ele está escrevendo. João 1, 4, 12 é o corpo da carta, são objetivamente poucos versículos, e o versículo 13 é uma conclusão. O autor revela as suas profundas preocupações com a ameaça representada por esses falsos mestres. Esses falsos mestres que são ditos na primeira carta, são aquelas pessoas que usavam da verdadeira fé e misturavam coisas, né? Então esta corrente gnóstica, essa heresia gnóstica que foi entrando nas comunidades.
Então, o versículo 7 e o versículo 8 vão dizer: muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais proclamam Jesus Cristo, que ele não se encarnou. Quem assim proclama é sedutor, é o anticristo. Acautelai-vos para que não percais o fruto do nosso trabalho, mas antes possais receber a plena recompensa. Então ele está dizendo aqui objetivamente. Nós temos aqui uma heresia que está dizendo que Cristo, ele não se encarnou. Ele era um fantasma, né? Então, que a pessoa do Cristo não é uma encarnação divina, não é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Esse é o motivo pelo qual ele cita todo o prólogo do Evangelho de São João de uma maneira mais poética na primeira carta. Ou seja, esse é o foco. O Verbo de Deus habita entre nós. E não se trata de comunicar um novo ensino, mas São João, o autor, está querendo reafirmar a verdade da pregação apostólica contra as deformações gnósticas. Assim, o autor recomenda que essa comunidade irmã, que essa comunidade mãe, rompam relações com esses hereges. Aqui é algo de muito bonito e muito próprio para os nossos tempos, né? Conhecer as tradições, voltar a estudar as tradições. Talvez é um questionamento que eu faço a muitos, né? Depois da catequese, da sua catequese, qual foi o seu investimento na sua formação teológica, na sua formação espiritual, né? Eu digo que muitas pessoas abandonam a fé porque de fato não a conhecem, eles vivem de ouvir falar, né? É aquela pergunta de Jesus: quem diziam os homens que eu sou? Uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo, outros dizem que é aquele outro, uns dizem que é João Batista, outro que é um dos profetas. E aí Jesus é objetivo: e vós, quem dizeis que eu sou? Imagine essa pergunta sendo feita a você, né? Quem que é Jesus Cristo para você? O que você sabe consistentemente de Jesus Cristo? O que você sabe consistentemente da sua fé, da sua religião? Porque se você não tem essa base, se você não tem esta estrutura, você está como que uma casa fundada sobre areia. Qualquer tempestade, qualquer tormenta aí vai levar tudo embora. Então, o questionamento, mais que um questionamento, a exortação que São João faz na primeira carta e renova na segunda carta e vai renovar na terceira é o seguinte: saiba distinguir joio de trigo. A verdade, ela não precisa ser defendida, mas ela precisa ser conhecida. Mas é muito importante ter consciência de que existem falsos mestres, pessoas que, com palavras bonitas, semeiam mentiras, né? Isso em todos os âmbitos da sociedade, não somente no âmbito religioso, mas ele vai falar especificamente no âmbito religioso. Hoje em dia, nós temos que nos cuidar muito, nós temos que entender muito bem e nós temos que nos formar muito bem, porque existem muitas pessoas querendo, de fato, embarcar na onda da espiritualidade, né? Tem pessoas que não seriam nada na sociedade se não fossem bons de papo, bons de discurso. Não seriam nada na sociedade, não seriam relevantes. Mas porque eles conseguem agregar e congregar pessoas e fazer essas pessoas pensarem do jeito que elas determinam que elas pensem, elas passam a ter uma ênfase. Aí vem a pergunta: eu estou pensando, concordando com aquela pessoa, ou simplesmente eu estou colocando uma verdade no lugar do nada? Essa é um questionamento que você tem que fazer todos os dias. Quem não sabe nada, parece aquela anedota, né, das duas crianças, né, que estão sentadinhas e uma diz assim: qual a capital de Roma? Qual a capital da Itália? E uma diz: é Paris. E a outra diz: não não é. Daí ela fala: mas é sim, senhora. Então eu só queria saber se você sabia, né, que era Paris. Mas, ou seja, ambas não sabiam a capital.
Então, qual que é certo, o que é errado? O que é ser cristão, o que não é ser cristão? Porque se nós ficarmos nessa dialética, nesse discurso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos se fragmentar, vamos se esfarelar, como diz um amigo meu, né? Então, essa dinâmica é o grande foco dessas 3 cartas de São João. São João quer que as pessoas parem para pensar na sua religião, relembrem aquilo que foi ensinado e não coloquem tudo a perder simplesmente porque estão com dúvidas ou porque não entenderam bem. Então, nesse entender bem, ele vai dizer o que é certo. E vai dizer, ó, quem pegar alguma coisa, São Paulo dizia isso, quem pregar um evangelho diferente daquilo que nós apresentamos, seja anátema. E ele vai dizer outra coisa. Ele vai dizer que sejam essas pessoas que falam coisas inúteis não devem ser recebidos nas vossas comunidades, não devem ser recebidos nas vossas casas. Então, essa pequena carta contém um resumo das ideias estabelecidas de uma forma mais difundida na carta de São João. Então, é uma síntese da primeira carta. Consequentemente, é muito próximo desse texto também o ponto de vista léxico e estilístico, ou seja, o estilo e a semântica das palavras, a maneira com que elas são escritas é muito própria. Nós podemos até pensar que a segunda carta é, na verdade, uma primeira posição, aquilo que eu disse, ou seja, a primeira carta é uma introdução, a segunda carta seria a primeira, e a terceira carta seria uma conclusão. Então, eu apresento a tese, eu faço o desenvolvimento do conceito e aí eu faço uma síntese. É muito interessante que, para quem tem um pouquinho mais de conhecimento, se vocês olharem para o Catecismo da Igreja Católica, os primeiros números em cada uma das partes, eles são números introdutórios, que vão dizer do que aquela parte vai falar. Depois tem o corpo do texto, corpo teológico, e por fim, nós temos uma síntese. São as pequenas verdades da fé cristã, católica, apostólica, romana, que estão ali. Então, alguns autores chegam a dizer que a primeira carta seria a segunda seria a primeira, e, aqui não vai mudar de lugar objetivamente, a terceira carta, então ela seria a conclusão disso tudo. Também podemos considerar que a pequena carta é uma simples referência do que o autor já havia exposto na grande carta. Nenhum elemento certo permite dizer qual dessas composições, dessas maneiras de pensar seria mais acertada. Mas tudo aquilo que foi colocado dentro da primeira carta também é colocado aqui. Primeiro, a iluminação, o tema da iluminação, ou seja, a graça de Deus que veio habitar entre nós, que ilumina o coração de todo homem, que é Jesus Cristo, e que essa luz deve chegar aos corações de todos para que todos se salvem. Segunda parte, que esta experiência seja uma experiência transformadora. Não seja apenas palavras, não seja apenas conceitos, mas sejam também atitudes. Então, cronologicamente, a primeira carta se precedeu um pouco, né, dessa segunda, e pode ser que elas tenham existido contemporaneamente, ou seja, o conteúdo grande, primeira carta, e depois uma pequena síntese para ser lida de uma maneira rápida. Ela é um capítulo apenas. Enfim, a importância histórica reside no fato de que nos apresenta uma comunidade cristã nos primórdios que progride na fé, mas que também sente os perigos que ameaçam e está comprometida com a defesa na fé. Então, esse aqui é a síntese da segunda carta de São João. É nos mostrar que todas as comunidades cristãs, em certo momento, por mais que progridam, elas vão ser acometidas de pessoas que tentam manipular. E onde é que eles se instauram? Nas fragilidades particulares, nas pequenas ignorâncias particulares. Ou seja, quando o número de pessoas que não conhecem bem a fé, porque isso é próprio de uma religião, isso é próprio de um pensamento. Esse pensamento, no primeiro momento que ele é apresentado,
todos buscam conhecê-lo, tirar as dúvidas, até porque isso acontece naturalmente entre uma discussão e outra, você vai ampliando o seu capital de conhecimento. Mas depois que ou há um assento, há uma tranquilidade, passa a surgir uma segunda leva de pessoas, aquelas que parecem conhecer, que vivem, claro, vivem profundamente, mas não vivem na profundidade do conhecimento, vivem na profundidade existencial, ou seja, aquilo que diz assim, eu faço aquilo que me compete, ou seja, eu cumpro as minhas obrigações de bom cristão, de bom católico, de bom crente. Então, essa é a faixa que é perigosa, daquelas pessoas que receberam a fé, moram num país católico, moram num ambiente cristão, mas profundamente sabem, até entendem, mas profundamente não têm aquilo como algo solidificado. Então, diante de qualquer embate, de qualquer combate, elas podem fraquejar, elas podem dar um passo atrás porque elas não têm certeza daquilo que elas estão vivendo. Então, o convite da primeira carta e da segunda carta é único, é esse, é reabilitar a sua fé. E aí nós temos a terceira carta de São João, que é chamada pequena, né? Ela tem poucos versículos, além de não ser muito grande, ela tem um único capítulo, também são poucos versículos. Ela tem a mesma temática. O escritor ainda se apresenta como ancião, que se dirige à comunidade, e essa comunidade ela é representada não como... Ela é representada por uma pessoa, um ancião, um homem chamado Gaio, a quem o autor diz que ama com verdade. Então aqui é a única distinção que nós podemos encontrar mais profunda entre a segunda carta e a terceira carta. A terceira carta é endereçada a esta senhora e a sua irmã. E a terceira carta é direcionada a uma pessoa, a Gaio. Ela tem uma abertura, algumas cortesias que ele faz no versículo 1 e 2. A partir do versículo 13 ao versículo 14 é o corpo da carta, e o versículo 15 é uma forma conclusiva, não é despedida, é uma forma conclusiva. Gaio é um cristão, né, que tem uma vida de compromisso, que se sente destacado na comunidade. Então poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer um dos líderes da sua comunidade, poderia ser um pai de família a quem ele escreve essa carta. E essa carta, ela mostra um sentimento de uma profunda confiança. É alguém que escreve para uma pessoa específica porque sabe que aquela pessoa vai tomar aquilo como uma joia, como uma grande ferramenta de transformação da sua comunidade, da sua casa, da sua região. Esse título particular se funda em que esse Gaio generosamente, né, ele ajuda os missionários itinerantes, algo que os hereges tinham proibido, porque os hereges construíram uma mentira, construíram uma outra ideia de cristianismo e não queriam que ninguém viesse de fora para... Porque geralmente quem vai fazer a pregação, quem vai fazer a catequese, quem vem de fora, o que estão fazendo aqui? O que estão vivendo aqui? O que aconteceu aqui? Além disso, podem levar essa verdade para fora e alguém mais poderoso pode vir e contestar aquelas pessoas. Então, Gaio estava defendendo essas irmãs, esses irmãos que vinham de fora. Caríssimos, o versículo 5 a 8. Fazes obras de fé em tudo que realiza para teus irmãos, para os irmãos estrangeiros. Desses perante a comunidade deram testemunho do teu amor, farás bem em provê-los para a sua viagem, de um modo digno de Deus, pois por amor
do seu nome partiram, sem nada a receber dos pagãos. Então, Gaio era alguém que, quando essas pessoas vinham, não eram recebidas, eram afugentadas, ele acolhia eles e dava um meio deles conseguirem chegar a outra comunidade. E aí, São João vai dizer no versículo 8, vai ser bem objetivo: receber tais homens para cooperar com eles pela verdade. Então, talvez muitos tinham sido enviados pelo próprio João a essas comunidades e não tinham sido aceitos. Então, Gaio está sendo elogiado por isso. Essa igreja que gerou a quem foram enviadas essas cartas, que ficou nessa situação, ela tudo isso aconteceu, e aí há dentro do texto a acusação do líder Diotrefe, né, que ele fez isso simplesmente por ciúmes de que alguém viesse de fora para desfrutar a sua qualidade de ancião. Ele queria ser o único, ele queria ser o chefe, o manda-chuva, podemos assim dizer, daquela comunidade. E ele não quer receber esses pregadores itinerantes, né? Primeiro, para não perceberem o nível que aquela comunidade estava, a heresia que está se propagando ali no meio, e para não perceberem também o nível, né? O nível de incompatibilidade da verdadeira doutrina com aquilo que ele estava apresentando. E o apóstolo São João, ele está muito preocupado, e esses pregadores itinerantes, né? Eles são enviados exatamente para irem de comunidade em comunidade mantendo a saúde. É um pouco daquilo que a gente faz até hoje, né? As dioceses convidam missionários franciscanos e outros missionários para virem para uma comunidade, passarem 3 meses, 4 meses numa comunidade, um período na comunidade, e reafervorar as comunidades, reafervorar elas na sua fé. Então, missões populares, isso acontece no Brasil para todos os cantos. Eu tenho grande apreço por esses missionários. E exatamente esses missionários que me fizeram entender um pouco o contexto da terceira carta de São João, né? Muitos desses missionários me contaram que assim, poxa, às vezes a gente vai em dioceses, a gente vai em paróquias que tem o mínimo do mínimo, né? Aquelas pessoas, elas estagnaram no tempo, elas estão vivendo uma situação de penúria espiritual, porque assim, por N motivos, né? Não vamos citar como isso acontece, mas N motivos, mas isso vai levando um grau de dilapidação da fé, que essas comunidades, depois que passam por um momento de afervoramento, elas se tornam totalmente diferentes, elas revigoram a sua fé. Então, o autor vai lembrar que Gaio e sua igreja são importantes por essa generosidade, por acolherem esses missionários, acolherem eles, darem sustento para eles, para que eles tenham força e possam retornar numa próxima visita. O ancião expressa sua intenção de censurar esse Diotrefes. Então, isso de se fechar em si, de não deixar que ninguém venha de fora para falar, né? As nossas estruturas hoje, elas permitem que pregadores venham, permitem que missionários venham, desde que se apresentem ao bispo diocesano, isso é muito próprio, né, da nossa fé, de reordenar a fé, de reorganizar a fé. Então, mas aqui entra aquilo que ele diz, que São João vai dizer na terceira carta. É necessário que essas coisas, né, que se degradaram de fé, elas sejam retomadas, mas do ponto de vista da verdade. Não substituir verdades por inverdades. Não substituir fé e teologia por ideologia, mas trazer um conteúdo próprio da nossa tradição, da nossa história, fundamentada no Evangelho e na teologia da igreja. Lá no versículo 10, São João vai dizer o seguinte: por isso, quando eu for aí, hei de recordar as obras que ele pratica, espalhando contra nós coisas más, não
contente com isso, ele não só recusa receber os irmãos, como até proíbe de recebê-los, e quem os faz, ele condena à exclusão da comunidade. Então, é uma situação em que aquela pessoa tomou posse da comunidade, né? Tomou posse, né? A terceira carta de São João, ela deve ser lida de vez em quando, principalmente pelas pequenas comunidades, quando existem pequenos desvios, né? Desvios de conduta, ou seja, pessoas que se tomam posse da comunidade. É o faz tudo, é o cara que diz tudo, só a verdade dele é a verdade, e muitas vezes ele começa a se colocar acima do próprio evangelho, acima do próprio pastor daquela comunidade, muitas vezes. Que é o caso desse Demétrio. Ele foi designado, então, né, para substituir o tal de Diotrefes, né, como chefe da igreja. E ele foi designado pelo apóstolo, né, para colocar Caio à frente da comunidade, no lugar de Diotrefes. E Diotrefes, esse indivíduo que eu estou falando, que tomou, que é dono da comunidade, daquela comunidade, ele expulsa essa pessoa. Ele expulsa, ele não quer ali. Isso acontece ainda hoje, infelizmente, mas o importante dessa carta é saber que de tempos em tempos é necessário um reafervorar da fé. Talvez seja o grande ensinamento da terceira carta de São João. A terceira carta ela é um grande convite a uma reordenação. A carta termina com uma saudação cordial, um desejo de prosperidade para aquela comunidade. E o raciocínio que a gente faz nessa carta é o encontro, né? O encontro com o ambiente vital, original de uma comunidade. Uma comunidade não pode ficar parada nas tradições do eu ouvi dizer. Cada um tem que fazer próprio. Cada um deve colocar a sua pedrinha na construção da igreja, com os seus valores, com os seus ideais formados, com os seus ideais compreendidos. Uma coisa é a fé daquele que foi batizado, outra coisa é aquele que participa da comunidade e comunga da Eucaristia. Outra deve ser a fé daquele que confirma a sua fé, e outra deve ser a fé daqueles que estão a serviço, tanto dos pais de família, das mães de família, quanto dos pastores. Isso tem que vir num crescente. Nós não podemos mergulhar. Então, aqui vai um grande alerta que a carta de São João faz, dizendo que nós temos que ter esse desejo de renovação, de transformação. O valor particular é uma informação histórica, né, que esta pessoa, né, que esse ancião gozava, essa grande autoridade desse homem que tem a autoridade de dizer algo na sua comunidade precisa ser mudado. Ou ele faz a comunidade ou ele faz uma pessoa específica, né? Mas, em tese, ele está... grande problema dele aqui é a heresia. A heresia gnóstica que diz que Cristo não é Deus, que não existem pecados, que não existe nada para ser salvo, que todo mundo é da melhor espécie possível e que ser cristão é uma perda de tempo, né? E que o cristianismo é apenas uma estrutura de abertura mental para ver coisas do além. Não. São João vai dizer que o cristianismo é de fato o encontro com Deus, onde Cristo é o marcador de águas de um novo tempo. Aceitá-lo é vivê-lo com amor, vivê-lo não somente em palavras, mas também em consciência e atitudes, e transformar isso num ambiente renovador para toda a humanidade. Então, essa comunidade cristã que recebeu esta carta endereçada a Gaio, ela é chamada a se comprometer, a se animar generosamente ao serviço do Evangelho, aceitando aquilo e colocando para fora tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não
que não repercute infidelidade ao Evangelho. Então, essa carta, ela é um grande convite às raízes, à fonte do Evangelho que foi pregado por Jesus Cristo, foi expandido pelos seus apóstolos e foi confirmado com o sangue de muitos mártires. Isso é algo que nós devemos nos lembrar hoje, ainda hoje. A fé, ela deve ser defendida, acima de tudo, com um testemunho, para que nós possamos viver em conformidade o que o Senhor Jesus Cristo nos propôs em todos os tempos. Então, ontem, hoje e sempre. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu gostei. Até a próxima. Fiquem com Deus. Nosso próximo estudo, nós vamos para o livro do Apocalipse, o livro das revelações. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um bom fim de semana.